Hoje o meu desafio é gravar a melhor aula sobre público-alvo, persona que tem aqui dentro do YouTube. Eu quero passar um tempo com você mostrando o raciocínio e o desenho que eu criei aqui para te explicar isso. E eu já te confesso desde já que desde o momento que eu entendi público-alvo, persona, a pessoa com quem eu quero falar, o que a gente chama de eles, né, que é o nosso público, as pessoas que estão ouvindo a gente. Desde quando eu comecei a entender dessa forma e pensar dessa forma, a criação de conteúdo, a criação de copy, a criação de anúncios, a criação de vídeos, a criação de mídia e marketing para dentro do meu negócio e do negócio dos meus clientes e mentorados começou a funcionar muito mais fluida. Então eu vou te mostrar aqui a partir de alguns raciocínios. Eu tenho um desenho aqui embaixo que eu vou, obviamente, vou te mostrar, mas antes eu quero começar pelo começo, né? Vamos lá. Então, em primeiro lugar, quando a gente normalmente entra dentro do mercado de marketing, etc., de produção de conteúdo aqui dentro da internet, o que acontece é que a gente se depara com várias perspectivas diferentes de público-alvo, de persona, e você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro, e aí aparece alguém falando pra você que, não sei se tá sendo certo isso, você tá criando um conteúdo que tá muito aberto, um conteúdo que tá muito fechado, um conteúdo que não tá comunicando com a sua audiência, por isso que você não tá vendendo, etc, etc, etc. A gente começa a receber vários argumentos que se referem, no fim das contas, a público-alvo, a quem a gente está, para quem a gente está conversando. Aqui dentro, quando a gente começa a raciocinar e a gente pega lá atrás, quando nem existia internet, quem eram as pessoas que produziam conteúdo? Pessoas que estavam ali entregando conteúdo, coisas para outras pessoas consumirem. No fim das contas, a gente chega aos escritores, né? Então, os escritores são aquelas pessoas que escreviam textos, escreviam livros para pessoas e, com certeza, vamos pegar o exemplo aqui da autora do Harry Potter, que acho que é a J.K. Rowling, se eu não me engano assim é o nome dela, tá? Se eu estiver errado, me desculpe. Quando ela começou a escrever aquele livro, com certeza ela pensou em alguém que leria aquele livro. Ela imaginou alguém que leria aquele livro. E no caso dela em específica, né, e não só dela, na verdade, de vários autores que são famosos, esses autores eles eram pobres. Eles não tinham ferramenta, material e dinheiro para fazer uma pesquisa de público como é pregado hoje em dia, né? E mesmo assim, todas essas obras que eles fizeram deram certo, né? Harry Potter, a gente consegue ver que virou até filme. O próprio Dostoiévski, por exemplo, escreveu diversos livros e no momento de vida que ele estava quebrado, ele estava literalmente quebrado. E diversos, milhares de outros autores aqui que eu não vou precisar citar, mas você já conseguiu entender o que eu quero dizer. Então, no fim das contas, quando você vai escrever alguma coisa, ou no nosso caso também hoje em dia, quando você vai gravar um vídeo, o que você precisa fazer e o que acontece, mesmo que você não perceba de forma ativa isso, é que você imagina um público. Você imagina uma pessoa que vai ouvir aquilo que você está falando, aquilo que você está escrevendo. Porque pensa assim, você vai parar para escrever um carrossel no Instagram, vai parar para escrever uma newsletter que você vai enviar para a sua lista de e-mails, vai parar para gravar um vídeo como esse. Vou pegar o meu próprio exemplo agora. Eu, quando estou gravando esse vídeo, querendo ou não, o meu cérebro, a minha mente, ele se coloca num papel de imaginar alguém que está assistindo esse vídeo. E isso acontece com todo mundo. Então, no fim das contas mesmo, assim, se a gente for parar para analisar de forma, eu não vou falar fria, mas de uma forma mais analítica, o nosso público, ele não existe de forma concreta. Eu vou te explicar como é que isso aqui funciona. Ele não existe de forma concreta quando a gente está produzindo algum tipo de conteúdo. Ele existe dentro da nossa cabeça. E isso aqui é muito importante de você entender porque muitas pessoas não gravam vídeos, muitas pessoas não começam a produzir conteúdo ou até já estão produzindo, mas sentem que não está dando certo. Acontece que o que está acontecendo aqui é que você acha que você precisa achar um público ideal para você se comunicar. Só que o processo não é esse. O processo, ele na verdade é o inverso. Você precisa imaginar um público, você precisa imaginar uma pessoa com quem você quer se comunicar. Esse é o primeiro passo. Essa é a primeira coisa que você precisa fazer
se você quer, de fato, produzir um conteúdo que seja escutado, lido pelas outras pessoas. Porque assim, eu consigo ser mais assertivo quando eu meio que faço um estudo de público? Consegue, mas assim, eu vou falar pela minha experiência e também por pessoas que trabalham com a mesma coisa que eu trabalho, que é marketing, etc., e que normalmente fazem essas pesquisas de público. Muitas vezes essas pesquisas elas são rasas, elas não são algo que vai ajudar de fato. A verdade é essa, né? Quando você monta uma persona, por exemplo, você vai lá, coloca idade, coloca não sei o quê, onde mora, enfim, todas aquelas coisas que persona tem. Eu aposto com você que você monta isso, você escreve lá num papel, um documento, deixa arquivado, e que passa algum tempo e você acaba esquecendo dessa persona. A verdade, na maioria dos casos, é essa. Você escreveu lá, colocou o nome da persona, a idade, onde ela mora, demografia, interesses, etc, etc, etc. Só que no fim das contas, quando você vai escrever um conteúdo e quando você vai gravar um vídeo, que seja, qualquer tipo de conteúdo, em qualquer tipo de plataforma, o que manda, a priori, é isso. É quem você está imaginando. Então, o primeiro exercício para você aqui que eu quero te passar é esse. Tente identificar dentro da tua própria cabeça quem é aquela pessoa que você imagina que está lendo e que está escrevendo o seu. E que está escrevendo não, que está assistindo o seu conteúdo. Quem é o consumidor daquele conteúdo? Quem é a pessoa que você imagina que está consumindo aquilo? Se você não tem ideia, então aqui vai um segundo exercício que é meio que um complemento desse primeiro. Comece a imaginar quem é essa pessoa ideal. Quem que você quer que consuma esse conteúdo? Quem você quer que de fato esteja acompanhando, que esteja... Imagine aquela pessoa que comenta todo vídeo, que compra os seus produtos, que está engajando nos seus conteúdos, que acompanha. Quem é essa pessoa? Quais são as características dessa pessoa? Quando você começa a pensar desse tipo de forma, você vai ver que a produção de conteúdo, que é consequência do público, né? Porque você produz conteúdo para alguém. Então, produção de conteúdo e público está muito ligado. Você vai perceber que a produção de conteúdo vai se tornar muito fácil de ser feito. Porque você já está se comunicando com uma pessoa que já está na sua cabeça. Com características, com jeitos, com interesses que você já meio que entende. Porque você já pressupõe que essa pessoa seja real. Né? Então, o seu trabalho é esse, pelo menos durante muito tempo da tua carreira. E é essa coisa que eu indico para todo mundo que passa dentro da minha consultoria, da minha mentoria. Não, pare de fazer essas pesquisas que muitas vezes são perda de tempo, são idiotas. A verdade é essa. Essas pesquisas assim, tipo assim, você entende alguma coisa ou outra, mas na prática você não vai usar essas coisas. Então, imagine para quem você quer produzir. Imagine quem consumiria de forma ativa aquele conteúdo. Inclusive, isso é uma coisa que o meu amigo Elton Luiz, ele fala muito, né? Quando ele diz, você é seu nicho, eu acho que é... Ele nunca falou exatamente dessa forma que eu estou te explicando aqui, mas eu imagino que seja mais ou menos isso que ele quer dizer. Quando você é seu nicho, você entende que a pessoa que vai consumir esse conteúdo teu e você que está produzindo o conteúdo, você está produzindo algo que a pessoa gostaria de consumir porque o nicho foi criado a partir de você. Porque se você é o seu nicho, se você é a pessoa que dita, digamos assim, as regras, consequentemente você imagina uma pessoa que esteja consumindo. Porque assim, se não tem limitações prévias, se não tem algo que é delimitado previamente, como idade, demografia, tipo de público, e você é o seu nicho, então o seu conteúdo sai meio que da tua vontade e da tua imaginação. Mas, mesmo assim, você está imaginando quem vai consumir esse conteúdo. Então eu imagino que o Elton, quando ele fala isso, ele pressupõe mais ou menos essa ideia aqui, por mais que eu nunca tenha visto ele explicar dessa forma, mas enfim. Então a primeira coisa é essa. O público é aquele que você imagina. Então, quem é a pessoa que está consumindo o seu conteúdo? Essa é a primeira coisa de todas. Depois que você fez, você imaginou isso, você já tem, digamos assim, na sua cabeça algumas características dessas pessoas, a gente passa para a segunda etapa aqui, que é o quê? Que é a etapa, digamos assim, de... Eu vou até voltar um pouquinho, que o zoom está muito forte aqui. Calma aí, opa, vamos lá. Que é a etapa de níveis de comunicação. Então vamos lá, essa parte aqui vai ser um pouquinho mais densa, mas eu quero que você preste atenção, porque isso aqui me ajudou muito quando eu comecei a criar conteúdo.
Então a gente vai começar de baixo para cima, do mais universal para o mais específico. Então, essa pirâmide aqui, ela pressupõe isso, tá? Ela pressupõe que a base dela, essa parte daqui, ela é algo mais universal, é algo que a gente conversa com mais pessoas, de forma a abarcar mais o universo, se assim eu posso dizer. E aqui a gente está conversando praticamente com uma pessoa só, com uma pessoa ou com um público muito, muito, muito específico, tá? Então vamos lá. A primeiro nível, a primeira camada de público é esse aqui, é a audiência universal, que, digamos assim, é o ser humano. Então, quando a gente vem para as características disso aqui, a gente vê, ó, necessidades básicas: segurança, pertencimento, reconhecimento. Padrões cognitivos são o quê? São vieses, heurísticas, narrativas. Então, você percebe que dentro desse público universal, né? Aqui a gente pega também os elementos atemporais, que é medo, esperança, curiosidade. Você vê que são características que independem de nicho. Qualquer pessoa, seja a pessoa que está no nicho de finanças, pessoa que está no nicho de nutrição, pessoa que está no nicho de marketing, todas essas pessoas que estão dentro desses nichos, elas sentem, por exemplo, medo. Elas têm esperança. Elas buscam segurança e pertencimento. Então você vê aqui que a coisa ela abarca mais pessoas. Você vê que exatamente por conta disso que ela está aqui embaixo, né? Que ela é a base de tudo. Porque é a partir desses princípios aqui que a gente vai escalando aqui para cima para a gente chegar no mais específico. Tá? Então, o seu papel aqui dentro, quando você vai usar esse tipo, quando você vai, na verdade, conversar com esse tipo de público aqui, é o quê? É você ser, digamos assim, um pensador, um filósofo. Então, quando você, por exemplo, vou te dar um exemplo de conteúdo motivacional, né? O conteúdo motivacional, ele cabe muito bem aqui dentro desse tipo de público, porque ele conversa com esse tipo de público. Entendeu? Porque a pessoa que está tentando motivar a outra ali, ela está sendo, querendo ou não, um tipo de pensador, um tipo de filósofo ali que está tentando, talvez, tirar esse medo que a pessoa tenha e dar um choque de ânimo, um choque de esperança, um choque de, pô, vamos lá, não sei o quê. Você vê que um conteúdo que é de desenvolvimento pessoal, ele cabe para toda a área também. Por isso que normalmente perfis, né, de pessoas que estão dentro do nicho de desenvolvimento pessoal são perfis grandes. Porque a pessoa que é um cara que é açougueiro, um cara que é marqueteiro, um cara que é nutricionista, ele tem interesse nesse assunto, que é um assunto universal. Então, o seu papel é esse aqui, é ser um explorador da condição humana, tá? Essa linguagem é uma linguagem mais universal, como eu coloquei aqui, porque você está conversando a nível ser humano, né? E o conteúdo ele é mais ou menos nesse tom aqui. Por que fazemos isso? O que realmente importa? Né? Quais são as coisas que o ser humano busca? Então é mais ou menos isso, tá? Esse é o primeiro nível de público e, obviamente, é um tipo de conteúdo específico que você vai produzir para esse público aqui, tá? No final, eu vou dar exemplos para você, tá? Exemplos práticos, a gente vai entrar no explorar do Instagram, a gente vai olhar e vai tentar delimitar juntos, de forma aleatória, eu nem separei conteúdos nenhums aqui, eu vou analisar com você aqui real time, e a gente vai colocar mais ou menos cada conteúdo em cada especificidade aqui de público, tá? O segundo nível aqui é o nível de audiência segmentada, né? O mercado específico. Então você vê, né? Aqui a gente está delimitando mais, ou limitando, na verdade, mais o público, tá? Então, você vai notar que a partir do momento que a gente vai subindo, o público ele vai diminuindo, beleza? Então, aqui, ó, audiência segmentada. O seu papel aqui, ele vai ser um papel de, digamos assim, um analista. Eu vou mostrar alguns conteúdos que eu produzi, que estão ligados nessa parte aqui, tá? Então, se a gente vai aqui nas especificidades da coisa, né, a gente vê demografia, tem idade, localização, renda, psicografia, valores, lifestyle, comportamento, contexto temporal. Por exemplo, né, millennials em 2024, o referimento de 7 bilhões para alguns milhões. Então, tipo assim, aqui a gente está conversando com bilhões de pessoas, aqui a gente passa para milhões. Então, o que significa essas coisas aqui? Significa que você sai do abstrato, de tipo todo mundo, e você começa a segmentar. Você, tipo, pô, esse mercado específico, as pessoas normalmente têm essa idade, elas moram normalmente nesse lugar, tem mais ou menos essa renda. Esses são os valores dessas pessoas, esse é o lifestyle, os comportamentos, e o público ele se encaixa mais ou menos nesse estereótipo aqui, né, nesse contexto temporal. Então, essa linguagem aqui, ela vai ser uma linguagem muito boa, digamos, para você trabalhar a questão de previsões dentro da sua área, você passar algum insight que você teve dentro da tua própria área, desse mercado específico, né? Normalmente aqueles conteúdos que o pessoal fala assim, o mercado está mudando porque tá.
ele se encaixa dentro desse público aqui. É esse público que o cara que está produzindo esse tipo de conteúdo está conversando, né? Então, isso aqui é legal de você fazer em determinado momento. A gente vai chegar até lá, tá? Primeiro eu quero estabelecer aqui os tipos de público com você, beleza? O terceiro tipo de público, né, subindo aqui um pouquinho já, é a nossa audiência. Então, antes de eu passar para ela aqui, você vê que tem uma linha vermelha. O que significa essa linha vermelha? Significa que... Peraí que deu uma travadinha aqui. Opa, aqui ó. Essa linha vermelha, ela significa o seguinte. Significa que, normalmente, quando a gente analisa esses públicos de baixo aqui, eles são públicos que não estão dentro da nossa base. Digamos assim, são pessoas que não estão no nosso controle. Mais ou menos isso, tá? São pessoas que, por exemplo, são pessoas que estão no Universal ou pessoas que estão no mercado. Não necessariamente estão consumindo nosso conteúdo, estão conosco. São pessoas que normalmente não estão nos seguindo, tá? Então, essa linha ela meio que divide, tipo assim, nessa parte aqui de cima são pessoas que já me conhecem, já seguem a minha comunidade, já são clientes. E nessa linha de baixo são pessoas que ainda não me conhecem, mas podem consumir o meu conteúdo. Essa aqui é uma boa delimitação para nós, tá? Então, se a gente passa aqui para o terceiro, né? Já subindo aqui, especificando um pouco mais, o terceiro é basicamente isso aqui. É a nossa audiência, é a nossa comunidade, nossa tribo, né? É aquela pessoa que quem escolhe te seguir dentro de todas as opções que existem no mercado, tá? Então, qual é a linguagem compartilhada aqui? São referências, piadas internas. Então, aquele tipo de comunicação que você faz que as pessoas que já te seguem estão acostumadas. Quando, por exemplo, se um cara novo, tipo aleatório, chegar aqui e consumir esse tipo de conteúdo, esse tipo de linguagem, ele não vai entender porque ele não está dentro desse público. Ele está provavelmente em algum desses dois de baixo aqui, tá? Então, a gente passa aqui de milhões para milhares. Então, você vê que a gente está afunilando a coisa, né? O seu papel aqui dentro é como... Você pode ser, por exemplo, aquele cara que é visto como um guia confiável, um professor, um amigo inteligente, um irmão, né? Então aqui a coisa ela entra mais ou menos no nível de arquétipo, se assim eu posso dizer, tá bem entre aspas, não me entenda mal. Por quê? Porque cada criador de conteúdo, cada pessoa que está se comunicando, ela, por detrás dos panos, por detrás daquilo tudo que ela está falando, as pessoas enxergam ela de alguma forma. Tem muitas pessoas que enxergam a pessoa A de uma maneira mais carinhosa, porque a comunicação dela é uma comunicação que remete mais esse carinho, essa amizade, etc. Mas tem pessoas, por exemplo, o criador B, que ele é um pouco mais agressivo, mais ditador, mais professor, se assim eu posso dizer. Então, a forma como a pessoa enxerga é diferente também. E é aqui que entra mais ou menos os arquétipos, para a gente tentar delimitar qual é o tipo de criador que está mais ou menos aqui falando com esse tipo de linguagem, tá? Mas não confunda as bolas aqui, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, é só para você ir entendendo mais ou menos com quem a gente está conversando. Então, foi o que eu te falei, o seu papel depende ali do tom que você usa, né? Normalmente, a linguagem que você vai usar aqui é uma linguagem mais de conversar com a pessoa, uma linguagem mais conversacional, tá? Você tem aquelas referências que as pessoas que estão ali dentro te entendem. Que são referências compartilhadas. Então, quando você posta algo em específico, as pessoas que já te acompanham e veem aquilo postado, elas entendem o que você quer dizer. Então, é uma pessoa que já é mais íntima, né? No fim das contas, é isso. O exemplo de conteúdo que cabe muito bem aqui dentro dessa área aqui é um conteúdo que ele é mais denso. É, por exemplo, um podcast, é uma newsletter mais longa, um vídeo no YouTube como esse. Por exemplo, né, aqui eu já começo a dar alguns exemplos para você entender o que eu quero dizer com tudo isso aqui que eu estou te passando. Esse tipo de conteúdo que eu estou gravando aqui, que é um vídeo que tem, deixa eu ver aqui, tem 19 minutos já, eu sei que pessoas que... É bem provável, tá? A gente não consegue... eu sei exatamente... Ninguém consegue isso. As pessoas falam isso para tentar enganar as outras, essa é a verdade. Mas é bem provável que uma pessoa que está na audiência universal, ela não vai consumir esse tipo de vídeo aqui. Eita, que deu um tapão no mouse aqui. Ela não vai consumir esse tipo de vídeo aqui. Por quê? Porque ela não está dentro do meu público. E esse público aqui é um público que tem características. É um público que ele já está acostumado com o Cris gravando vídeos mais longos. Ele já está acostumado com o meu tom de voz, com a minha cara mesmo, com a forma como eu explico. Então, para esse público aqui do nível 3, é tranquilo ver um vídeo de 20 minutos. Eu acho que vai dar mais tempo que isso, tá? Mas para esse público aqui não, porque ele está muito distante de mim ainda.
Ele está muito longe. Então, ele ainda vai precisar passar por um processo de se acostumar comigo até ele chegar aqui. Dele entender todo o que está acontecendo dentro do meu perfil, dentro do meu ecossistema. Tá? Então, isso aqui é muito importante de a gente entender, porque às vezes a gente cria um conteúdo com uma expectativa errada e o que acontece é que, na verdade, você só não acertou com o nível de público que você quer se comunicar. E isso faz total diferença. Faz total diferença. Eu vou aprofundar mais nesse assunto aqui no final do vídeo para você entender, tá? E a gente passando agora para o quarto nível aqui, que é o cliente, é o profissional criativo. Que basicamente é o quê? Deixa eu vir um pouquinho mais para cá para você enxergar. É aquele cara que é um indivíduo com um problema específico que você resolve. É a Natália que tem um problema de geração de demanda e o Cris pode resolver. É esse cara, tá? Contexto único, situação, orçamento, time. Então você vê que os assuntos começam a ficar mais específicos e densos. Então esse cara aqui, ele consegue parar, por exemplo, numa call comigo durante 2 horas e me ouvir falando, por exemplo, sobre orçamento, sobre processo de vendas, sobre a situação do negócio dela. Porque ele já está no ponto aqui. Entende? Relacionamento direto, conversa real, feedback imediato. Então é mais rápido também a comunicação porque é no 1 a 1. Né? O ponto focal, de milhares para um ou poucos. Tá? Então, vamos voltar um pouquinho aqui. Né? Voltar aqui para a gente começar agora a conversar onde que o conteúdo entra no meio disso aqui tudo. Quando eu vou produzir um conteúdo, eu preciso levar em conta com quem eu quero falar. E antes de eu te explicar tudo isso aqui que eu vou começar a te explicar, você precisa ter na sua cabeça o seguinte ponto. Você precisa conversar com todos os níveis de público aqui que estão aqui. Você não pode conversar apenas com um ou apenas com outro. Eu vou te dar o meu próprio exemplo. Porque eu não sabia disso aqui, tá? Eu vou aprendendo e vou entendendo quais são os erros que eu vou cometendo no caminho. Durante muito tempo, anos, literalmente anos, eu conversei apenas com esse nível de audiência aqui, ó. Esse nível de audiência e esse aqui também. E o que aconteceu? O que aconteceu é que meu perfil ele ficou estagnado. Meu perfil ele não crescia. Por quê? Porque as pessoas que estavam ali dentro, pessoas que estavam acompanhando o tipo de conteúdo que eu estava fazendo, que era um tipo de conteúdo para esse público aqui, eram pessoas que estavam que tinham e que têm, né, essas características aqui. A pessoa, ela não é aquela pessoa que vai, por exemplo, compartilhar alguma coisa, talvez. Ela é uma pessoa que ela precisa estar, digamos assim, com a mentalidade mais preparada para consumir o tipo de conteúdo que eu estava produzindo. Porque o que eu fazia? Eu produzia uns conteúdos mais longos, uns conteúdos de uma dificuldade um pouco maior de ser entendida. Logo, a pessoa que ia entender e ia gostar daquele tipo de conteúdo seria essa pessoa aqui. E por conta disso, eu não crescia o meu perfil. Esse é um problema, inclusive. Né? Não crescer perfil, não ter novas pessoas chegando, porque normalmente pessoas saem do seu perfil, né? do seu perfil no Instagram, do seu perfil no YouTube, enfim. E esse era um problema. Quando eu comecei a entender que eu deveria ter peças de conteúdo que conversasse com esses níveis aqui, eu comecei a ter conteúdos que saíam da minha bolha, saíam da minha comunidade. Então vamos lá, aqui está o explorar, mas eu vou abrir o meu perfil aqui para a gente também trocar uma ideia. Eu vou te mostrar já um conteúdo para você entender o que eu quero dizer. Aqui é o meu perfil. E eu comecei, por exemplo, e olha que interessante, né? Eu vou voltar um pouquinho aqui só para a gente conversar um pouco mais sobre isso aqui. Quando você tem essa visão do público, da pessoa com quem você está comunicando, você também consegue fazer uma análise mais forte dentro do teu próprio caso de negócio. Se eu olho dentro do meu perfil, dentro do meu negócio, eu vejo que faltam algumas coisas a serem feitas. Por quê? Porque todo negócio é assim. Todo negócio tem problemas a serem fechados. O meu problema específico, que eu notei há 2 meses atrás, era, eu tenho uma comunidade forte, tenho pessoas que me acompanham, que engajam nos meus conteúdos, que gostam desse tipo de conteúdo que eu estou até produzindo aqui para você agora. Só que o problema que eu estou enfrentando é que eu não estou renovando essas pessoas, eu não estou trazendo novas pessoas para dentro do meu perfil. Por quê? Porque a minha comunicação, o meu conteúdo, ele estava sendo feito de uma maneira muito específica. Eu precisava deixar o meu conteúdo mais universal. Que aí a gente começa a ver isso aqui, ó. Então, por exemplo, eu fiz um conteúdo que deu muito certo, quer ver? Vou te mostrar aqui agora.
foi um conteúdo de análise, de reação. E aqui você já começa a entender onde que eu quero chegar, né? Eu quero só achar qual é o conteúdo aqui em específico. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Pra cá, pra baixo. Aqui, ó. Esse conteúdo aqui, ó. É um conteúdo que está com 36,9 mil visualizações. É um conteúdo... Deixa eu pausar aqui. É um conteúdo que eu analiso um corte, né? Eu pego um corte de uma live que o Ícaro fez no YouTube e faço uma análise. Eu dou a minha visão. Onde isso aqui se encaixa? Se encaixa aqui. Eu analiso algo mais abrangente do que isso e isso aqui. Eu tenho um tom de fala mais abrangente. Eu não especifico, por exemplo, é esse funil de conteúdo e esses tipos de conteúdo, é esses públicos, igual eu estou fazendo nesse vídeo aqui, que você precisa ter. Porque, de novo, a pessoa que vai se interessar por esse vídeo aqui é uma pessoa que ela já está mais preparada. Ela já está aqui ou ela já está aqui. A pessoa que vai se interessar por isso aqui e por isso aqui é uma pessoa que, eu não digo que ela está menos preparada, mas ela ainda precisa amadurecer para chegar nesse nível de comunicação. Ela ainda precisa achar esse tipo de pessoa que vai especificar a coisa para ela. E existe muita pessoa aqui dentro. Exatamente por isso que eu gravei aquele vídeo. Porque eu fiz uma análise, basicamente, dentro desse vídeo aqui, falando... Porque o que o Ícaro fala aqui? Ele fala basicamente que as pessoas elas estão enlouquecendo e estão achando que ficar milionário é para todo mundo e quem não fica milionário deu errado e etc, etc. Eu faço uma análise exatamente falando isso, falando assim, ó, eu já encontrei várias pessoas que estão ficando loucas, o mercado está ficando louco. Porque as pessoas acham que todo mundo tem que ficar milionário, que todo mundo tem que ganhar muito dinheiro, que é não sei o que, não sei o que. E não é assim que as coisas funcionam. Nunca foi assim em nenhum mercado. Então você vê que a minha análise ela é uma análise mais globalizada. Eu não especifico a coisa. Então, tá aqui dentro. Eu especifico para o mercado digital, para o marketing digital. Você consegue entender isso aqui? Espero que sim. Aí você comenta aqui embaixo se você está entendendo, beleza? Então, eu preciso agora, vendo esses tipos de conteúdo aqui, de conteúdo não, desculpa, de público, eu preciso pensar nos meus conteúdos de uma maneira que cada peça ela seja encaixada para cada tipo de público específico. Então, por exemplo, todo mundo, e eu falo isso em consultoria e em mentoria, tá? Todo mundo precisa ter constantemente conteúdos rodando que saem aqui, 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 aqui. Então você precisa ter conteúdo de audiência universal, conteúdo de audiência segmentada e assim por diante. Você não pode ter um conteúdo apenas específico. Porque o que acontece? Eu não sei se você já percebeu. Existem perfis que são perfis que são muito abrangentes. Perfis que você não consegue entender qual problema ele resolve. Normalmente ele está aqui, ó. Ele está fazendo aquelas análises de tipo de por que essa marca deu certo, por que não sei o que, não sei o que, aquilo outro. São análises muito abrangentes. E logo você não consegue entender qual problema específico ele resolve. Normalmente esse tipo de perfil, esse tipo de pessoa que faz esse tipo de conteúdo, ela costuma ter muitos seguidores, mas ela costuma ter também dificuldade de venda, dificuldade de pessoas comprando aquele produto que ela tem ali. Existe o outro polo, que é o polo de pessoas que só produzem conteúdos ultra específicos para uma audiência ultra segmentada. Essas pessoas, elas normalmente têm dificuldade também de venda, por quê? E olha que louco. Olha que louco. Porque elas não têm alcance. Elas não têm novas pessoas vendo aquele conteúdo que é muito bom, inclusive. Não é um conteúdo ruim. Todos os conteúdos aqui são bons. Não é que um é pior que o outro, tá? Essa pessoa ela tem um conteúdo muito bom. Só que, por conta da linguagem ser muito específica, as pessoas não conseguem identificar, tipo assim, caraca, eu não consigo entender muitas vezes o que esse cara tá falando. Ele precisa, tipo assim, ser mais tranquilo, né? Ele precisa ser mais de boa. Então, tipo, a gente pode pegar o exemplo aqui, daquela, quando a gente tá tentando fazer uma nova amizade. Você não pode chegar falando dos livros, do conceito filosófico que você tá aprendendo. Você começa a falar de bobeira, tipo, ah, você viu o Corinthians que perdeu ontem? Ah, você viu, porra, o cara que bateu o carro lá? Sei lá, tipo, qual bebida você gosta? Pra quem você torce, né? Ou vamos fazer um rolê aí. Você começa de forma mais tranquila para abarcar essas pessoas, aqui que tá a coisa. E com o tempo e com conteúdos, com falas, com conversas, você vai de forma natural, fazendo com que essas pessoas sejam cada vez mais qualificadas no sentido de específicas.
Então, isso aqui precisa existir em todo e qualquer perfil. Quando eu entro, né, em mentorias com o pessoal, eu faço essa análise. Eu falo assim, cara, vamos lá, vamos analisar o que você está fazendo. Eu entro no perfil, nos perfis, né, YouTube, Instagram, seja lá onde essa pessoa esteja. Eu falo, ó, o seu conteúdo, esse problema normalmente que você está enfrentando de dificuldade de venda, significa que pode ser, dependendo da situação da pessoa, né, muitas vezes está aqui, ó, você está fazendo uma comunicação um pouco específica. As pessoas não entendem qual o mecanismo único que você tem. As pessoas não entendem qual é o seu método, como você resolve aquele problema. Qual é o problema que você resolve, com quem você está falando. Né? Perdão. E a mesma coisa acontece com o polo inverso. Quando a pessoa ela fala sempre muito específico, ela tem aquele perfil desse tamanho assim. Ó. Não tem alcance e não tem novas pessoas vendo a oferta dela. E ela não consegue vender. Eu falo, cara, você tem que abrir um pouco mais a sua comunicação. Você tem que testar novos formatos que te dão alcance, por exemplo, o Reels no Instagram. Então você vê que, olha que interessante, o tom de conteúdo que você vai usar, os formatos, as formas, né, Reels, carrossel, etc, que você vai usar, eles vão ser escolhidos, eles vão ser desenvolvidos ali dentro do que você vai fazer a partir de quem e para quem você quer se comunicar. Então, se eu quero fazer um conteúdo para atingir mais pessoas, qual é a lógica? A lógica é eu usar, por exemplo, um Reels. E o Reels, ele vai me dar, por conta da plataforma, que entra um outro papo, o papo de algoritmo, né, que o Instagram entrega mais Reels, ele vai me dar a possibilidade de abarcar mais pessoas. Se eu quero falar de um assunto muito específico, um assunto que é difícil de entender, qual formato que eu vou escolher? Vai ser um Reels ou vai ser um vídeo no YouTube como esse aqui? É mais ou menos esse o raciocínio. Você precisa entender para quem você está falando, para quem aquela peça vai e a forma que você vai escolher, ela vai vir automaticamente a partir disso aqui. Então, por exemplo, se eu quero falar para pessoas que já me seguem, pessoas que já estão na minha comunidade, pessoas que podem ou já são clientes, pô, eu posso gravar um vídeo no YouTube aqui de forma mais lenta. Eu posso dar espaços de fala como eu estou dando durante todo o vídeo, porque eu sei que essas pessoas estão mais preparadas para esse tipo de conteúdo. Entendeu? Então, é mais ou menos isso aqui que você tem que começar a raciocinar quando você vai produzir conteúdo. Quando você vai pensar numa peça de conteúdo. Então, qual é o tom que você vai utilizar? Porque o tom, ele vai ditar para quem você vai falar. E qual é a forma que você vai utilizar, porque também ela vai te ajudar a atingir esse objetivo de atingir esse público mais fácil. Então, por exemplo, se a gente vai aqui, ó, vamos dar uma analisada aqui nos conteúdos de forma aleatória. Se a gente vai aqui vem aqui no Instagram e a gente começa a analisar os conteúdos. Aqui eu posso fazer, inclusive, uma análise errada, tá? Você me perdoe se eu fizer isso. Mas eu vou tentar fazer uma análise mais melhor possível aqui para você. Então, por exemplo, se eu venho aqui, ó, esse tipo de conteúdo, vamos lá, é um conteúdo que ele abarca a Igreja Católica, que aqui é o São Padre Pio, é um santo, né? E você vê que tem várias fotos dele, várias fotos reais dele. Então, se a gente ver aqui nos comentários, a gente vai ver que existem pessoas que comentam aqui, e essas pessoas normalmente são pessoas que são católicas. Então, esse tipo de conteúdo aqui, ele está mais ou menos aqui, ó. Ele está mais ou menos nessa área aqui, nesse meio de audiência universal, mas não é universal porque ele fala somente com católicos, então é um mercado específico. Você consegue começar a entender isso aqui? Então ele está mais ou menos aqui, ó. Vou até fazer uma bolinha aqui. Fazer uma bolinha azul. Ele está mais ou menos nessa região aqui. Por aqui. E tá um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Tá? Então, esse aqui é um caso. Se a gente pegar... Vamos lá. Ó, esse aqui é outro caso. É um Reels que, ó, teve 30 mil curtidas e muitos comentários também. Imagino que teve muitas visualizações. Ó, isso aqui é um sargento versus um major. Então, se a gente analisa esse conteúdo, qual é o tom dele aqui? Ele já é um Reels, então ele tem um formato que normalmente ele vai pegar mais alcance. E ele fala sobre militar. Militar, por mais que seja um assunto de um nicho específico que é o militarismo, ele também é um assunto automaticamente universal, porque todos os países do mundo, acho eu, né? Não sei se existe algum que não tenha, mas imagino que todo país do mundo tenha militares. Todo mundo conhece militares. Porque existem filmes militares, existem esse estereótipo militar. Então, esse conteúdo também, eu imagino que ele esteja mais ou menos
Ele esteja mais ou menos aqui, ó. E ele tá mais, para mim ele tá um pouquinho mais para baixo do que o outro ali. Porque por mais que ele fala de militar, militar ele é um assunto mais global do que católico. Porque católico, quem vai se interessar em assunto católico são somente católicos. Agora, militar, você, por mais que você não seja militar, você pode se interessar nisso aqui. Então ele está um pouquinho mais universal do que isso aqui. Quer ver? Vamos lá, vamos passar para outras análises aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu ver algo que me parece interessante. Ó, vamos tentar ver um carrossel. Parece elogio, mas não é. Você é pau para toda a obra. Estão romantizando o seu acúmulo de função e ainda sem reconhecimento. Ó, olha que interessante isso aqui, ó. E aqui que você começa a ver onde que essas coisas entram aqui. Ó, você é pau para toda obra. Essa frase aqui, ela pode ser dita para um advogado, que é pau para toda obra, que é um cara que faz tudo. Pode ser dita para um marqueteiro, pode ser dita para um pedreiro, para um açougueiro, para uma mãe de família, né, para uma dona de casa, que ela vai caber. Então, o que esse post tá documentando, né? Ele tá aqui, ó, parece elogio, mas não é. Ele tá pegando frases que são ditas de forma geral para pessoas específicas, né? Ou para pessoas, no caso, tira específicas, para pessoas, e está mostrando que essas frases, né? Eu imagino que aqui tenha mais frases, é isso aqui mesmo. Essas frases estão, na verdade, equivocadas. São frases que muitas vezes têm um quê que você não está enxergando. Então, analisando isso aqui, onde você acha que esse conteúdo está alocado? Ele está alocado aqui também. Aqui também. Porque ele não é para nenhum mercado específico, ou audiência específica, ou cliente específico. Ele é para uma audiência universal, então ele está aqui. Eu chuto em dizer que se esse conteúdo, ele teve muito, ó, ele teve 31.715 curtidas. E teve muitos comentários aqui também. Mas eu chuto que se esse conteúdo fosse em formato Reels, ele teria, tipo assim, 3 vezes mais alcance do que ele teve. Mas ele já teve muito alcance. Mas lembra que eu te falei? Tipo assim, pô, se eu quero produzir um conteúdo desse aqui, que é um conteúdo que vai atingir mais pessoas, que esse é o meu objetivo, eu vou usar qual formato? Se eu quero isso aqui, eu vou usar um Reels, em vez de usar um carrossel. Mas mesmo assim, você vê que a coisa não é tão quadrada como eu estou dizendo aqui. Um carrossel também vai ter mais alcance. Mas eu acho que se tivesse em formato Reels, daria mais alcance do que isso aqui. Teria mais engajamento. Tá? Então, é mais ou menos isso. Ó, tanto que, por exemplo, esse aqui, vou dar outro exemplo para você entender aqui. Ó. Esse aqui é um conteúdo que está aqui em audiência universal. E o meu Reels, lembra do meu Reels lá que eu te mostrei, da análise do Ícaro? Ele está aqui dentro. Você vê que o alcance daquele Reels, comparado a esse carrossel aqui, foi mais ou menos o mesmo. Mais ou menos o mesmo. Né? Mesmo o meu Reels estando numa audiência mais segmentada do que uma audiência universal. Então, por isso que eu estou te falando, se esse cara tivesse feito esse mesmo conteúdo no Reels, ele estaria com mais engajamento do que está. Com certeza. Com certeza. Tá? Vamos lá. Vamos continuar vendo aqui, ó. Ixi, agora tá saindo um monte de mensagenzinha aqui. Mas, ó, esse aqui, ó. Vamos ver o que é isso aqui, ó. Trends de outubro para você copiar até agora. Então, ó, isso aqui, ó, são Rolik, mostra algo que seu cliente é viciado, com um tom humorado juntos. Então, tá vendo? Esse conteúdo é um conteúdo que tem um tom mais educativo, logo ele tem menos alcance. Esse conteúdo é um conteúdo que ele vai se encaixar na onde? Ele vai se encaixar, muitas vezes, para uma audiência específica. Então, mas eu acho que ele não é tão específico a ponto de ser, tipo assim, uma audiência interna. Então, ele vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Ele vai estar no meio, mais um pouquinho puxado para cima. Ele vai estar mais ou menos aqui. Porque para quem que ele está falando esse conteúdo aqui, ó? Opa, para cá. Ele está falando para sociais mídias, porque ó, cadê a dele de social media? Ele está falando para pessoas que criam conteúdo, que criam trends. Então, você passa de pessoas que estão só consumindo, pessoas que estão no Instagram, para pessoas que criam conteúdo. Então, é mais segmentado. Então, é mais aqui, ó, nossa audiência segmentada. Show? Enfim, eu vou tentar fazer, deixa eu ver se eu faço mais alguma análise aqui, forte, vamos ver. Deixa eu ver se tem mais algum conteúdo aqui, ó. Ó, esse conteúdo aqui é interessante também. Mas enfim, eu acho que eu vou ficar por aqui, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo, já tem 40 minutos. Voltando aqui para o nosso quadro.
Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você e que a partir de agora, quando você for criar os seus conteúdos, você leve em conta os tipos de público. Porque isso aqui é o primeiro passo. Quando a gente vai criar conteúdo, esse é o primeiro passo que você deve levar em consideração. Você não pode ignorar totalmente o público, por mais que o público seja aquele que você imagina. É meio que um paradoxo mesmo isso aqui. É um paradoxo. Paradoxo é legal, né? Paradoxo. Porque se o público, como eu disse no começo, você tem que analisar aquele público que você imagina e você começa agora a tentar encaixar esse público que você imagina em públicos que já existem, que é esse caso aqui, fica meio estranho. Mas quando você começa a fazer, você começa a entender o que significa isso aqui que eu estou dizendo. Porque aquela pessoa, naquele nicho que você está inserido, existem graus de pessoas nesse mesmo nicho. Esse que é o interessante. Fechou? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha feito sentido para você. Se você gostou, comenta aqui embaixo. Vai me ajudar bastante aqui para entender se esse tipo de conteúdo é um conteúdo interessante para ti, beleza? Tamo junto, valeu demais, valeu, falou e fui.